Olá, amigos! Dando continuidade ao estudo do livro Boa Nova, no capítulo 17, em que retrata uma passagem de Jesus em diálogo com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, em que Jesus estabelece a diferença entre a água material, fazendo paralelo da nossa vida biológica, da nossa encarnação aqui na Terra, das nossas várias existências aqui na Terra, com a água viva, que seria o simbolismo do nosso objetivo de ter essas várias encarnações na Terra, ou seja, a busca do que é essencial, a busca de uma água que mata a sede para a eternidade, a busca das coisas espirituais, a busca das coisas do Pai, simbolizado ali pela água viva, ou seja, a nossa verticalização, a nossa conexão da glândula epífise, que é a nossa glândula de troca com o mundo espiritual, a nossa janelinha de contato com o superior. É essa lição que Jesus está falando no capítulo 17 do livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, na psicografia, e pelo espírito Humberto de Campos. Então nós faremos as reflexões de hoje baseada nessa obra, e Jesus já conversou com a mulher samaritana quando 3 discípulos que o acompanhavam na Samaria saíram para ir buscar alimento, retornam, encontram Jesus conversando com a mulher samaritana, o que é muito estranho para a época, por 2 motivos. Primeiro, por ser uma mulher. Mulher naquela época é tido como um ser que não tem nem espírito, nem alma, né? Numa sociedade estruturada dentro de uma estrutura rígida, patriarcal. Portanto, essa é uma estranheza, estar se dirigindo a uma mulher. Segunda estranheza dos discípulos, e também que vai ser estranheza da população em geral, daquela comunidade e daquela época, o fato de ser uma samaritana. Porque os samaritanos, a tribo de Samaria se localiza numa região muito distante de Jerusalém. Os judeus estabeleceram um templo chamado Templo de Salomão, onde todos das tribos de Israel, as 12 tribos, ou seja, os descendentes de pai Abraão, deveriam adorar a Deus. Porém, Samaria, pela distância e pelo contato que tem com demais outros países e, portanto, demais outras culturas, portanto, sofrendo influenciação também espiritual de cunho religioso da Síria, do Egito, e também sofrendo a influência de Roma, que era, né, a invasora, né, daquela região naquela época. Então os irmãos samaritanos eram tidos como pessoas de má vida por renderem culto a vários deuses, e também aqueles que eram monoteístas em exigência, em convicção, eles construíram um templo lá na Samaria, no Monte Gezarim, e adoravam a Deus naquele templo. Para isso, só por conta disso, os samaritanos são tidos como pessoas de má vida, como pessoas que romperam com a religião da época. Então eram tidos como pessoas de má vida. Então, por esses 2 motivos, Jesus é considerado nesse momento, nessa passagem do diálogo com a mulher samaritana, próxima ao poço de Jacó, de uma forma com uma estranheza muito grande, representando nessa passagem os nossos movimentos humanos de incompreensão diante de ideias diversas da nossa, sejam ideias religiosas de outros vertentes religiosas, seja de ideias que divergem da nossa no que se refere à política, no que se refere a instituições, no que se refere a valores, no que se refere à vida. A intransigência aqui está registrada. E como Jesus administra essa intransigência e essa incompreensão? É o que nós vamos ler e comentar então no dia de hoje. Então, diz a psicografia de Francisco Cândido Xavier que alguns instantes passados,
acompanhados de grande número de populares, chegaram os discípulos. Então vejam, os discípulos chegam a partir daquele movimento de ir buscar alimento e água, encontram-se com Jesus, os 3 discípulos que o acompanhavam, que eram os discípulos André, Tiago e Felipe, e junto com eles uma pequena multidão, porque era assim. Já se ouvia, já era conhecido os ensinos do mestre Nazareno e de seus discípulos que acompanhavam. Então, quando voltaram os 3 discípulos, trouxeram pessoas. E eles se admiraram em encontrar o Messias conversando de forma bastante íntima, no sentido assim, de um diálogo de um coração para outro coração com uma mulher, do ponto de vista de fraternidade. Nenhum deles, todavia, aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Mas, se há esse comentário, é porque no campo do pensamento, no campo do sentimento, passou-se a ideia de que o mestre estaria fazendo algo inconveniente para a época. Pode não ter tido a ação de falar, mas teve o pensamento e teve um sentimento de incompreensão, no mínimo, se não de crítica também, para aquele movimento do Mestre Jesus. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca de uma aldeia mais próxima, a samaritana, que é aquela mulher, e que ficou extremamente impressionada, tocada no campo íntimo, com aquele diálogo que está retratado na nossa live da segunda-feira desta semana, ou seja, foi da quarta-feira da semana passada, tá? Do dia 2 de dezembro. Ali nós retratamos esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e ela é extremamente tocada pelos ensinos de um Cristo que se materializou e, portanto, dialogou com ela sobre as coisas espirituais, naquele simbolismo da água viva. Ela, então, eminentemente impressionada com as revelações que o Cristo Jesus fez, solicitou a presença de seus familiares e vizinhos, a fim de que conhecessem e ouvissem a palavra de um Cristo. Então, ela sai a divulgar. E esse é um movimento muito interessante, muito nosso, para nós observarmos. Que quando nós descobrimos, quando nos vem uma elevação de identificar algo que seja de bom para nós, nós temos um movimento de alma de querer que isso seja passado primeiro para nossos familiares, depois para os nossos amigos, depois para a nossa comunidade. A gente tem ânsia de divulgar, a gente tem vontade de passar aquilo para aqueles seres que a gente gosta. E aí vem o primeiro movimento de incompreensão. Porque as coisas do Pai, elas são no campo sutis do sentimento, no campo da verdadeira fé, que é firme propósito em coisas que ainda nem aconteceram, mas a gente tem firme propósito. E essa é uma experiência íntima, particular, única nossa. Quando a gente sai a divulgar para aqueles que são mais próximos nossos, como se a gente quisesse contagiá-los com a nossa alegria íntima, a gente muitas vezes não consegue. Não porque nós ainda estejamos hesitantes sobre aquelas verdades que a gente conseguiu abstrair, que a gente conseguiu elevar e pegar no mundo das ideias superiores, mas é porque nossos entes queridos não estão na mesma sintonia. Então é muito comum eles até nos olharem com os olhos ou de piedade, ou de misericórdia, ou de incompreensão, do tipo assim, de forma até brincando, do tipo assim: nossa, coitado, tá tão iludido com isso. É normal. Nesses movimentos que nos encontramos ainda da Terra, em que a grande maioria ainda se move de forma inconsciente, porque muitas vezes nós nem nesses movimentos
prestamos atenção, nos inteiramos, nos interessamos em ouvir aquele ente que está ali num movimento, pelo menos para ele positivo. Se não é para nós, que nós o apoiemos, porque é um movimento íntimo de alma de uma busca, e toda busca tem resposta. Então, nosso ente querido estaria ali num processo que deveríamos, mesmo que nós não compreendêssemos, que deveríamos respeitar. E mais um passo avante nesse processo de tomada, de expansão de consciência, seríamos ouvi-lo com atenção, sentir o que ele está sentindo. Isso se chama empatia. E aí, quem sabe também aquele conhecimento de ordem superior possa nos contaminar. E aí, então, ocorre um expandir de consciência maior. Porque quando dois ou mais estão numa mesma sintonia, isso amplifica as verdades universais, divinas, e isso se expande, reverbera em toda a filiação. Olha quanta vantagem que temos quando nos interessamos positivamente por um ser que está passando por um processo de transição dentro dos padrões de justiça, de amor, de fraternidade. Era o que passou com a samaritana. Ela, sensibilizada, chama os parentes, chama os amigos para ouvir, para beber na fonte crística os ensinos. Tiago e André haviam trazido pão e algumas frutas e insistiam com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante mais uma vez para ensinar o caminho do reino. Ou seja, ele não aceita alimentação e aproveita a pequena multidão que chegaram com os discípulos quando eles foram buscar alimento, mais a pequena multidão que a samaritana, pelo seu movimento de alma, de conexão com o alto, conseguiu influenciar de familiares, amigos, para que viessem a reunir uma pequena multidão em torno do Cristo. Então ele não para se alimentar, dando-nos exemplo que não para o movimento da espiritualidade para as questões puramente materiais. Há tempo para isso. Então ele aproveita para dar o pão espiritual. E nós também devemos aproveitar essa lição para estabelecer, como os judeus antigos, aguardar o sábado. Mas não que precisa ser no dia de sábado, não que precisa ser das 6 horas da tarde da sexta-feira até 6 horas da tarde do sábado. Não, não importa a hora, não importa o dia da semana. O que importa é que tem que ter um tempo para as coisas santas. Eis o que é necessário, eis o que se faz necessário em nossas vidas. Estabelecer uma dinâmica de conexão com o alto, uma disciplina, uma perseverança, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, porque nós estamos inseridos no mundo material e há muitas forças contrárias a nos chamar para os movimentos de retaguarda, a não avançarmos, a permanecermos no nosso ponto de estagnação, no nosso mundinho, na nossa aldeia interna, repetindo padrões constantemente. Até que venha a luz crística e que a gente permite que essa luz crística entre em nossos corações. Foi o que a mulher samaritana permitiu. E Jesus, então, aproveita esse movimento, essa brecha na abertura nossa de busca de novo modo de pensar, de sentir e de agir. E aproveita para ensinar, aproveita para semear, para que essas sementes germinem no tempo certo, que é o tempo de nós permitirmos que ela germine. Através de nossas buscas, de nosso querer, de nosso desejo, de nossa sinceridade, de nossa perseverança. Então, Jesus aproveita aquela pequena reunião, recusa o alimento e passa a compor parábolas singelas. Sim, parábolas, histórias singelas, para que toque os corações dos mais singelos, que vai pegar ali o movimento puramente da parábola falada, mas elas são revestidas de verdades imortais e universais, para aqueles corações que, à medida que vão despertando,
possam pegar uma camada mais profunda de sutileza, onde está inserido os conhecimentos de parâmetro de comparação com a alma imortal, inserida num contexto de universalidade, porque os ensinos de Jesus, inseridos nas palavras das parábolas, é de espírito e vida, ou seja, tem uma essência, tem um espírito, e elas, quando são por nós acatadas, esse espírito, quando nós permitimos que esse espírito entre em nós e tome morada em nosso coração, produz vida. Não vida biológica de respirar, coração bater, porque isso já existe, mas vida na essência, vida naquela abundância de você. Eu sinto, eu sei, e não eu conheço, eu decorei. Deu uma ideia? Então, Jesus compõe pequenas parábolas e começa a ensinar aquela pequena multidão junto ao poço de Jacó. Muita gente se aglomera para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. Olha só, as forças contrárias, mostrando o Mestre Jesus que nós estaríamos inseridos nisso, mas mostrando ele que ele venceu e que nós também podemos vencer na carne. Vencer o quê? Ao irmão, ao companheiro? Não. Vencer a nós mesmos, as nossas mazelas internas, os nossos atavismos, as nossas crenças limitantes, os nossos pensamentos cheios de julgamento. Eis o que temos que vencer. E não o outro, e não no mundo, e não em poder, e não em dinheiro, e não em posição no trabalho. Não. Ele está, um Cristo encarnado na Terra, nos trazendo, nos conclamando a vivermos com o pé na Terra, mas que nossos corações e nossos pensamentos estejam voltados para o alto, para o real, para o verdadeiro, para o que não é ilusório, para o que não é mentiroso, para aquilo que não é passageiro. Então, no meio da exaltação dos samaritanos, no meio de pessoas indiferentes que estavam lá por mera curiosidade, a enorme assembleia, após ouvi-lo por pequenas parábolas, por singelas parábolas que falam ao coração, e muitos na época não entenderam, assim como nós na época de hoje muitas vezes ainda não compreendemos. Podemos até conhecer, só que se não abaixar para o campo do sentimento aquele conhecimento, se nós não abaixarmos e não assentarmos isso em nossas ações, com íntimo movimento de alma, de coração, de sinceridade, vai ser ainda semente no meio de espinheiros, cujas dificuldades nossas sufocará a semente da boa palavra, dos exemplos crísticos que nos marcaram em semeadura, nos fecundaram. Só que precisamos gestar, precisamos alimentar, tal como o útero materno cresce em gestação de um ser a partir daquilo que é inserido para aquele ser via alimentação. Nós também temos que alimentar as ideias crísticas, nós também temos que cultivá-la no campo do coração, do sentimento, meditando nos ensinos, sentindo os ensinos e aplicando nos vários ângulos da nossa vida. Nesse ínterim, em que Jesus saiu então a caminhar depois de falar aquela pequena multidão, e essa pequena multidão acompanhá-lo em direção à cidade próxima de Cafarnaum, então a pequena multidão em acompanhando o Mestre Jesus, Felipe, o discípulo que se ocupa em alimentá-lo, se aproxima dele e fala: Mestre, se alimente, descanse. Ao que Jesus assim responde: Não te preocupes, Felipe.
disse o Messias com reconhecimento, pelo cuidado. O cuidado faz parte dos nossos movimentos aqui na Terra, na verdadeira simbologia de Marta e Maria. Marta é necessária, mas cabe a Maria a melhor parte. E aqui Jesus vai falar isso para Felipe. Não te preocupes, Felipe, com reconhecimento, reconhecendo que o papel das coisas materiais, das coisas da terra, do alimentar, do vestir, do se nutrir, do higiene, da limpeza, da convivência na sociedade, de forma puramente humana e material, é necessário. É piso onde será construído um edifício maior de espiritualidade. Mas disse Jesus, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Então começa Jesus novamente, num novo movimento de ensino, através de exemplo, romper paradigma entre o que se faz necessário da alimentação material e um outro tipo de alimentação. Aquela alimentação em que nós vamos encontrar no livro Nosso Lar, um diálogo entre André Luiz e Dona Laura, em que ela fala amor, alimento das almas, uma nutrição diferente, uma compensação vibracional de energias que se estabelece quando se conecta com as verdades universais do superior e se manifesta em nós através de pensamentos, sentimentos e ações que se estende ao nosso irmão. Eis a nossa nutrição, fazer a vontade do Pai em nosso viver com nossos irmãos. Isso nos nutre tanto em retorno, porque somos um e outro a mesma coisa. No Ilakesh, eu sou você, você é eu. E essa conexão com Deus, estabelecendo um L, é o que nutre a nossa alma, é o que nos sustenta, é o que nos faz mantermos conectado o ramo com a videira. E, portanto, o ramo floresce, dá frutos, permanece vistoso longamente pela vida eterna. Ou seja, fazer a vontade do Pai, pondo ela em prática em nosso campo de ação, junto aos que ombreiam a existência junto conosco, familiares, comunidade, trabalho, amigos, até aquele que chega para nós em forma assim de uma casualidade. Ali é que temos a oportunidade de alimentar a nossa alma, fazendo o que já conhecemos, do que é lídimo, do que é justo, do que é verdadeiro. Então Jesus fala, tem um tipo de alimentação, Felipe, que nem meus discípulos ainda compreenderam. Mas o Felipe, com grande interesse, assim como nós, que alimentação é essa? Como isso é possível? Jesus então responde, antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo, que a esse mundo me enviou. Eis o sustento, fazer a vontade do Pai para nós. Seguirmos o propósito que nós estabelecemos antes mesmo de encarnarmos, a fim de ensinar o amor de Deus e a sua verdade. Para nós que estamos aqui nesse esforço de compreender o Evangelho, que é uma síntese dos ensinos superiores do universo todo, quando fazemos esse esforço, já temos o campo de consciência um pouco mais desperta de que a grande maioria da Terra. Cabe-nos então sermos professores de Deus,
não para transmitir nossas mensagens, mas para exemplificar em espírito, em essência, numa vida abundantemente, na esperança, na paz, na alegria, aos que estão ao nosso redor. É isso que Jesus está falando. É essa alimentação. É fazer a vontade do Pai. É realizar a obra do Pai, que é uma obra do quê? Duas palavras podem simbolizar: amor e verdade. Então, amar incondicionalmente. Esse exercício e buscar a verdade, para que ela nos liberte de nossos pensamentos, julgamentos, sentimentos que não se alinham com o alto. Eis o nosso afã. O discípulo então responde, olhando a multidão que acompanhava o Mestre Jesus: é verdade. Vedes melhor, né, Mestre, os corações desses que nos acompanham, e não podemos perder a oportunidade da divulgação da Boa Nova. Assim disse Filipe, o discípulo, para Jesus. Levaremos de cá a Cafarnaum, para Cafarnaum, mais esse triunfo, disse Filipe, porque é incontestável o que aconteceu aqui. Entre os samaritanos, que são considerados de má vida, um dos nossos maiores êxitos. Olha só como Filipe, representando nós da humanidade da Terra, ora estamos numa euforia, sem propósito. Alegria é um sentimento, mas quando exagerada se fira a euforia, o fanismo excessivo, que fere aqueles que caminham conosco. Por isso que então o Mestre Jesus vai trazer luz a essa consciência. Mediante as palavras entusiásticas do apóstolo, o Mestre sorriu e acrescentou: não é isso propriamente o que me interessa. Nem precisa ler o resto, né? Não é isso que me interessa, porque não nos interessa vitórias fáceis, superficiais na terra. Não é isso que me interessa, disse o Mestre Jesus. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície, ou seja, se ele joga uma pedrinha na água, forma aquela ondulação de superfície, perfeito, movimento. Perene? Não. Um movimento passageiro, um movimento ilusório, um movimento que não se tem continuidade no tempo. Então não é um movimento verdadeiro, não é um movimento real. Então, olha, não é esses movimentos que devemos buscar. Nós devemos buscar em todas as situações, Felipe, entender o que o Pai deseja de nós. Então vamos entender? Vai ser um convite. Vamos entender o que o Pai deseja de nós? Vamos aguçar as nossas percepções? Vamos colocar os nossos olhos de ver, os nossos ouvidos de ouvir, que não é para ver imagens, que não é para ouvir sons propriamente. Mas dentro dessas imagens e dentro desses sons que chegam, ver mais além. Ver mais distintamente. É isso que Jesus está nos conclamando. Como todo o seu anelo é o do bem, eu trabalho como Deus, o Pai Celestial, suas esperanças, seu acalento e até a sua ordem é para o bem. Eu, Cristo Jesus, trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Deu uma ideia? Sem nos prender às vitórias imediatas. Não fiquemos no campo da euforia, de que estamos tendo retorno,
porque na próxima exposição que iremos fazer na segunda-feira, ainda baseado nesse capítulo 17 do livro Boa Nova, nós veremos que apenas produziu naquele momento, naquela multidão, movimentos ondulatórios superficiais. Ainda não são reais. É apenas semeadura. Ainda não é colheita de frutos que vão auxiliar outros irmãos. Os irmãos que ali ouviram ainda vão acalentar a semente, ou no terreno duro dos seus corações, ou no terreno espinhoso do seu entendimento, ou simplesmente deixarão a semente pelo caminho. Mas um fato é real: a semeadura foi feita, e em alguma camada nossa, nós já estamos impregnados, nós já estamos semeados. E devemos então, nesse esforço de conhecer, estudando o Evangelho, refletindo, meditando, sentindo no campo do sentimento, e sempre, 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 sempre colocando o cimento da aquisição perene e imortal e universal, o cimento do fazer, o que já conhecemos, do que é real, justo, belo, harmonioso em todas as pequenas e grandes situações de nossa vida. Ou seja, aplicar o Evangelho que um Cristo nos trouxe, um Evangelho de luz, de cunho universal, porque é válido para todo o universo, e imortal, porque é válido para hoje, para amanhã e toda a eternidade. É isso que almejamos, acalentar no campo nosso íntimo do coração todo esse conhecimento que temos sido brindados, e executemos, coloquemos em nossas vidas persistentemente, sinceramente, movidos pela vontade, iluminada pelo superior. Abraços fraternos, amigos, e até segunda-feira. Não, até quarta. Amanhã estaremos de novo, continuando o capítulo 17 do Boa Nova. Esperamos concluir a reflexão desse capítulo. Abraços fraternos. Até quarta-feira.